Não deveria existir nenhum bilionário enquanto tantas pessoas estão passando fome. A frase ecoou na mente de Eduardo, um homem de 50 e poucos anos, com as mãos calejadas e o coração pesado como o aço que cortava há mais de 3 décadas. Ele não a dissera em voz alta, não naquele momento. A sussurrara para si mesmo, de pé diante do portão enferrujado da fábrica que, até uma semana atrás, era sua vida. A frase era um mantra de desespero, uma oração secular para um Deus que parecia estar do outro lado do universo. O sol da manhã batia nas vidraças sujas do galpão, refletindo um brilho morto, como os olhos de um peixe fora d'água. Aquele era o dia do leilão. O dia em que os pedaços de seu suor seriam vendidos ao melhor lance. Eduardo não era um homem dado a revoluções ou manifestações barulhentas. Era um trabalhador. Acreditava no suor como moeda, na honestidade como escudo, no suor da testa como medida do caráter de um homem. A fábrica, a metalúrgica Alvorada, não era grande, mas era um ecossistema completo. 30 almas, incluindo a dele, dependiam dela. Eles não eram apenas colegas, eram a família que se escolhe. Sabiam dos problemas de saúde da esposa de Carlos, comemoravam a formatura da filha de João, se reuniam nos finais de semana para um churrasco modesto, onde as gargalhadas valiam mais que a picanha. Tudo começou a desmoronar, como um castelo de areia na maré alta. Uma crise aqui, um calote ali, a concorrência desleal de um grande conglomerado, a subida absurda dos insumos. O dono, o senhor Roberto, um homem já idoso e doente, lutou até não poder mais. A fábrica foi engolida por dívidas e, em uma manobra financeira que ninguém na linha de produção entendeu direito, foi adquirida por um holding gigantesco, uma das inúmeras posses de um tal de Arthur Montenegro. Nenhum deles tinha visto Arthur Montenegro pessoalmente. Sua imagem era uma construção de revistas de negócios e reportagens de TV. Um homem na casa dos 40, cabelos impecavelmente grisalhos, trajes que custavam mais que o salário anual de um torneiro mecânico, um sorriso frio e confiante que não chegava aos olhos. Ele era o epítome do sucesso moderno, um bilionário. Sua fortuna, diziam as mesmas revistas, era tão vasta e complexa que nem ele mesmo sabia seu valor exato. Era um número abstrato, um fantasma digital que pulsava em servidores em paraísos fiscais. Para Eduardo e seus companheiros, Montenegro não era um homem. Era uma força da natureza, um furacão que, do conforto de seu escritório no 100º andar de um arranha-céu, podia sugar o chão de suas vidas sem nem saber seus nomes. A notícia veio por um e-mail formal, seguido de uma visita relâmpago de um jovem assessor de paletó e gravata que cheirava a perfume caro e falava uma língua estranha de sinergias, otimizações e corte de custos. A Alvorada era ineficiente, seu modelo de negócios obsoleto. Seria desmembrada, os ativos vendidos, os funcionários dispensados, uma indenização mixaria, um aperto de mãos virtual e um muito obrigado pelos serviços prestados. O desespero foi um veneno lento. Primeiro, a incredulidade, depois, a raiva. Por fim, uma resignação silenciosa e profunda, a mesma que Eduardo sentia agora, observando os homens de terno percorrerem o pátio com pastas e tablets, avaliando as prensas, os tornos, as mesas de trabalho, como se fossem cadáveres em um necrotério. Foi então que ele viu. No canto mais escuro do galpão, quase escondida atrás de uma pilha de chapas de aço, estava a velha senhora. A primeira prensa hidráulica que o senhor Roberto havia comprado, usada, para dar início a tudo. Uma máquina antiquada, barulhenta, que só ele e Eduardo sabia afinar e operar com maestria. Era um laço físico com o passado, com a dignidade do começo. E ela tinha um pequeno defeito, uma peça de reposição impossível de encontrar, que ele consertava com um toque especial,
Uma martelada precisa que aprendera com o velho mestre que o ensinou o ofício. Um dos homens do leilão, um sujeito magro e apressado, aproximou-se da velha senhora, deu uns tapas laterais no motor e anotou algo em sua prancheta. Sucata, valor no ferro. Algo estalou dentro de Eduardo. Aquele não que ele sussurrara antes explodiu em um grito silencioso que tomou conta de seu ser. Não, não era justo. Eles não eram números. A velha senhora não era sucata. Eram vidas, eram histórias. A fúria, misturada com um amor profundo por tudo aquilo que haviam construído, cristalizou-se em uma ideia louca, tão impossível quanto enfrentar um titã. Naquela noite, na garagem apertada de sua casa, ele ligou para os outros 29. A reunião foi carregada de uma energia desesperada. E Eduardo, um homem de poucas palavras, falou. Falou com o coração na boca. Lembrou-lhes de tudo o que haviam vivido. Lembrou-lhes que suas habilidades unidas valiam mais que qualquer máquina. E então lançou a ideia insana. E se a gente comprasse a fábrica de volta? O silêncio do outro lado da linha era pesado. Ririam? Chamá-lo-iam de louco? Foi Maria, a soldadora de mãos mais firmes que qualquer homem, quem quebrou o silêncio. Com que dinheiro, Edu? Eles vão vender por milhões. Nós temos nossas indenizações que mal dão para alguns meses. Eduardo respirou fundo. Não temos o dinheiro dele, mas temos algo que ele não tem. Temos nossas mãos, nossa união, nosso suor. Vamos fazer uma proposta. Uma proposta que nenhum bilionário entenderia. Vamos oferecer nosso trabalho, nosso futuro. Vamos comprar a fábrica com nós mesmos. A ideia era quixotesca, quase patética. Um punhado de trabalhadores desempregados enfrentando um império financeiro. Mas naquele desespero havia uma semente de esperança. Era uma chance, por mais remota que fosse, de recuperar não apenas um emprego, mas sua dignidade. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, Arthur Montenegro observava a cidade através do vidro à prova de balas de seu escritório. O mundo estava a seus pés, um tabuleiro de xadrez digital onde ele movia empresas e milhões com um clique. Ele estava revisando os relatórios de aquisições recentes. A metalúrgica Alvorada era uma linha insignificante, um grão de areia em sua praia particular. O assessor que enviara ao leilão entrou. Senhor Montenegro, uma curiosidade. O assessor parecia constrangido. Recebemos uma proposta para a fábrica da Alvorada. É incomum. Montenegro nem se virou. Aumentaram o lance? O grupo chinês está interessado? Não, senhor. É dos funcionários, dos ex-funcionários. Isso fez Montenegro girar lentamente a cadeira. Seu rosto era uma máscara de curiosidade distante, como um cientista observando um inseto peculiar. Funcionários? E que proposta é essa? Eles têm capital? Herdeiros? Eles não têm capital, senhor. O assessor leu de sua tablet. Eles estão oferecendo seus salários futuros. Eles propõem que a fábrica seja deles e que eles pagarão a dívida com uma porcentagem dos lucros durante os próximos 10 anos. Eles chamam de Projeto Resgate. Um sorriso condescendente surgiu nos lábios de Montenegro. Era tão ingênuo, tão tolo, que beirava o comovente. Eles querem que eu lhes dê a fábrica e ainda espere que eles a tornem lucrativa para me pagar? Isso é o sentimentalismo mais ridículo que já ouvi. Recuse. Senhor, o valor de venda no leilão não é alto. E a imprensa, uma história dessas de trabalhadores heróicos, poderia ser um risco de imagem se parecermos cruéis. Montenegro ponderou por um momento. Ele não era cruel, era pragmático. O mundo funcionava com lógica de ferro, não com corações de pasta. Mas o assessor tinha um ponto. A imagem era importante. Está bem, ele disse com um gesto de mão. Vamos enterrá-los com sua própria ingenuidade. Aceite a proposta, mas com minhas condições.
Eles terão que pagar o valor total de avaliação, não o de leilão, e terão 1 ano para mostrar lucro. 1 ano. Se ao final de 12 meses a fábrica não estiver dando lucro consistente, a propriedade volta para mim e eles saem com nada. Nem a fábrica, nem o trabalho que investiram. E eu mesmo vou lá fechar os portões. Era uma armadilha. Montenegro sabia que era impossível. A fábrica era obsoleta, o mercado estava difícil. Ele não estava dando uma chance. Estava orquestrando uma humilhação pública. Um exemplo que mostraria por que o sentimentalismo não tinha lugar nos negócios. Ele estava comprando uma história, uma narrativa que poderia ser usada no futuro para mostrar sua face humana antes de esmagá-los. Quando a contraproposta chegou, foi como um soco no estômago para Eduardo e seu grupo. As condições eram draconianas. O valor, absurdo. O prazo, uma sentença de morte. Mas era a única chance. Recusar significava a dispersão, o desemprego, o fim. Aceitar significava 1 ano de luta contra gigantes, com a espada de Damocles de um bilionário impiedoso sobre suas cabeças. Eles aceitaram. O que se seguiu foi 1 ano de uma batalha épica, silenciosa e suada. Enquanto Montenegro vivia em seu mundo de jatos particulares, reuniões em Davos e iates no Mediterrâneo, 30 pessoas em um galpão esquecido travavam a guerra de suas vidas. Eles não tinham dinheiro para novas máquinas. Então, consertavam as velhas com engenhosidade e amor. Eduardo passava noites com a velha senhora, sussurrando para ela, ajustando parafusos, mantendo-a viva. Eles não tinham dinheiro para marketing, então batiam de porta em porta, em pequenas oficinas, oferecendo peças personalizadas de qualidade, algo que as grandes fábricas não faziam. Maria, a soldadora, tornou-se a especialista em trabalhos impossíveis, soldas tão perfeitas que eram quase obras de arte. João, o motorista de caminhão, usou seus contatos para encontrar fornecedores menores e mais baratos. A mulher de Carlos, a dona Marli, que era uma excelente cozinheira, assumia a cozinha improvisada, garantindo que ninguém trabalhasse com fome. As esposas, os maridos, os filhos de todos se envolveram. A fábrica não era mais um local de trabalho, era uma fortaleza sob cerco, e cada um era um soldado. Eles enfrentaram inúmeras crises. Uma encomenda crucial foi perdida porque um cliente grande preferiu o preço baixo do conglomerado rival. Uma das máquinas principais quebrou, e a peça de reposição custaria mais que o lucro de 2 meses. Em uma noite de desespero, com a moral no chão, Eduardo reuniu todos no galpão. Ele não fez um discurso motivacional. Apenas apontou para a parede, onde haviam pregado uma foto grande, impressa em papel comum, do rosto sorridente de Arthur Montenegro, cortesia de uma revista. "Ele acha que a gente não vai conseguir", disse Eduardo, sua voz rouca, mas firme. "Ele está em seu prédio de cristal, contando os dias para a gente falhar. Ele acha que o suor não vale nada, que a gente é descartável. Vamos mostrar a ele que ele está errado. Não por raiva, mas por orgulho." Aquela foto, paradoxalmente, tornou-se seu maior combustível. Montenegro, o bilionário distante, tornou-se o inimigo comum, a personificação de tudo o que lutavam para superar. A frieza, a indiferença, a lógica desumana do capital. Enquanto isso, em seu universo paralelo, Arthur Montenegro mal se lembrava daquele experimento social, como chamava. Seu império enfrentava problemas maiores, uma flutuação no mercado de ações, uma aquisição hostil em outro continente. A Alvorada era um arquivo em uma pasta esquecida em seu computador, monitorada por um estagiário. Até que um dia, um relatório chamou sua atenção. O estagiário, movido por uma curiosidade mórbida, havia cruzado dados públicos. A Alvorada não havia quebrado. Havia, contra todas as probabilidades, fechado o trimestre com um lucro modesto, mas real. E não era só.
Eles haviam desenvolvido uma reputação nichada pela qualidade de seu trabalho personalizado. Pequenas empresas, até mesmo algumas médias, estavam migrando para eles, cansadas da qualidade inferior e do atendimento impessoal das grandes. Montenegro ficou intrigado. Como? Era uma anomalia, um erro no sistema. Ele ordenou uma investigação mais profunda. Os relatórios que chegavam eram confusos. Falavam de eficiência energética melhorada devido a consertos criativos, de lealdade do cliente anormalmente alta, de absentismo zero. Eram conceitos que seus modelos econômicos não capturavam. Eram variáveis humanas. A arrogância inicial deu lugar a uma irritação. Eles estavam desafiando a lógica do seu mundo. E pior, estavam conseguindo. Aquele pequeno grão de areia começava a incomodar. O ano estava quase no fim. A fábrica da Alvorada respirava um ar diferente. O cheiro de óleo e metal era o mesmo, mas agora havia uma energia no ar, uma vibração de vitória iminente. Eles haviam alcançado a meta de lucro. Havia errado, suado, chorado, mas haviam conseguido. Na véspera do dia final, eles se reuniram no galpão. Dona Marli fez um banquete. Havia música, dança. Eles haviam vencido. Eles haviam mostrado ao bilionário que valiam alguma coisa. Na manhã decisiva, um carro preto e blindado parou diante do portão da fábrica. A portinha abriu-se e Arthur Montenegro desceu. Era a primeira vez que ele punha os pés ali. Ele usava um terno sob medida que valia mais que o patrimônio da maioria dos homens ali. Seus sapatos brilhavam contra o cimento sujo do pátio. Ele olhou em volta com uma expressão de distante curiosidade, como um antropólogo visitando uma tribo perdida. Eduardo e os outros saíram para recebê-lo. Estavam de macacão limpo, postos em pé de igualdade, mas o abismo entre os dois lados era palpável. Montenegro não cumprimentou ninguém. Seus olhos percorreram o galpão, a maquinaria velha, os rostos esperançosos e desconfiados dos trabalhadores. O relatório final, disse ele, sem preâmbulos, estendendo a mão para o assessor que o acompanhava. O assessor entregou-lhe uma pasta. Eduardo sentiu seu coração bater forte. Aquele era o momento, a confirmação de sua vitória. Montenegro abriu a pasta. Seus olhos percorreram os números. Seu rosto era uma máscara impenetrável. Então, ele fechou a pasta lentamente. Senhores, sua voz era clara e cortante como vidro. De acordo com os termos do nosso acordo, a fábrica precisava mostrar um lucro consistente e pagar a primeira parcela da dívida. Os números mostram que vocês quase conseguiram. Quase? A palavra ecoou no silêncio absoluto. Eduardo sentiu um frio na espinha. O lucro de vocês no último trimestre foi marginal. A projeção para o próximo incerta. E, o mais importante, a primeira parcela da dívida, estipulada no contrato, página 43, cláusula 12b, não foi integralmente paga. Faltam R$ 5.000. Um murmúrio de horror percorreu o grupo. R$ 5.000. Uma quantia irrisória para Montenegro. Uma fortuna para eles naquele momento, pois haviam reinvestido tudo na fábrica. Mas, senhor Montenegro, falou João, sua voz trêmula, nós reinvestimos o dinheiro. Nós íamos pagar no próximo mês. Nós batemos a meta de lucro. Montenegro olhou para ele com uma frieza que fez o ar parar. Um contrato é um contrato, senhor. Não é baseado em intenções ou sentimentos. É baseado em números. E os números dizem que vocês fracassaram. Portanto, de acordo com os termos que vocês mesmos assinaram, a fábrica metalúrgica Alvorada e todos os seus ativos voltam para minha posse, efetivo imediatamente. Vocês têm 1 hora para recolher seus pertences e sair. Foi como se o céu desabasse. A vitória tão suada, tão duramente conquistada, era arrancada deles por um detalhe burocrático, uma armadilha contractual que nem tinham percebido. A expressão no rosto de Montenegro não era de raiva ou de triunfo, era de pura indiferença. Ele havia vencido o jogo, sua lógica prevalecera.
Ele deu meia volta e começou a caminhar de volta para o carro, o assessor em seus calcanhares. O silêncio atrás dele era de um cemitério. Era o fim. Foi então que Eduardo falou. Sua voz não era um grito. Era um som baixo, rouco, carregado de uma dor tão profunda que fez Montenegro parar por um instante. Senhor Montenegro! O bilionário se virou, um suspiro de irritação escapando de seus lábios. Eduardo não se aproximou, apenas ficou parado, suas mãos calejadas abertas ao seu lado. Antes de o senhor ir embora, antes de o senhor trancar esses portões para sempre, gostaria de lhe mostrar uma coisa. Montenegro arqueou uma sobrancelha. Não tenho tempo para sentimentalismos, senhor. Não é sentimentalismo, disse Eduardo, e havia uma estranha serenidade em sua voz agora. É um último pedido de um trabalhador para o homem que dono de seu trabalho. Apenas 1 minuto. Por um impulso que ele mesmo não entenderia depois, Montenegro concordou com um aceno curto da cabeça. Talvez fosse a curiosidade mórbida de ver até onde a desgraça alheia poderia ir. Eduardo o levou até o fundo do galpão, até a velha senhora. A prensa hidráulica antiga estava limpa, brilhando com uma luz fraca no metal envelhecido. Esta foi a primeira máquina, explicou Eduardo, sua mão acariciando a estrutura fria com a ternura de quem toca um ente querido. Só eu sei operá-la direito. Ela tem um segredo, um defeito que se tornou sua alma. Ele ligou a máquina. Um ronco baixo e familiar encheu o ar. O senhor vê, ela não é só ferro e motor. Ela tem história, como cada um de nós. Montenegro observava, impaciente. É uma máquina velha, ineficiente. Sim, concordou Eduardo. Ineficiente para o senhor. Para nós, ela é a lembrança de que tudo aqui foi construído com as mãos. Como essa fábrica foi construída e como ela foi salva. Ele olhou nos olhos de Montenegro. O senhor pode levar o prédio, pode levar as máquinas, pode levar o nome no contrato, mas o senhor nunca poderá levar o que realmente fez essa fábrica funcionar neste último ano. O senhor nunca poderá levar nosso suor, nossa união, nossa dignidade. O senhor pode ficar com o ferro, mas a alma dela fica conosco. Ele desligou a máquina. O silêncio voltou, mais profundo do que antes. Eduardo se virou e começou a caminhar de volta para o grupo, deixando Montenegro sozinho diante da velha senhora. Algo aconteceu naquele momento. Arthur Montenegro, o homem que negociara nações, que enfrentara tubarões financeiros sem pestanejar, sentiu uma fisgada estranha no peito. Olhar para aquela máquina velha e ouvir as palavras simples daquele homem operário não o comoveu no sentido tradicional. Não foi uma epifania dramática. Foi algo mais sutil, mais profundo. Era a realização de um vazio. Ele possuía tudo, mas naquele galpão sujo, ele era o mais pobre de todos. Aqueles 30 indivíduos possuíam algo que sua fortuna de bilhões nunca poderia comprar. Um propósito compartilhado, uma história escrita a muitas mãos, um amor pelo que faziam que ia além do lucro. Eles eram ricos, de uma forma que ele não entendia, mas que subitamente sentiu falta. Ele olhou para os rostos dos trabalhadores. Viu a dor, sim, mas também viu uma dignidade inabalável. Eles haviam perdido a batalha do contrato, mas não haviam sido quebrados. E ele, que vencera tudo, sentiu-se, pela primeira vez em sua vida, derrotado. Derrotado por uma verdade que seu mundo não ensinava. Ele caminhou de volta para seu carro, lento, pensativo. O assessor abriu a porta. Montenegro parou, a mão no batente. O silêncio atrás dele era um julgamento mudo. Ele se virou. Todos os olhos estavam sobre ele. O contrato, ele começou, sua voz soando estranha para seus próprios ouvidos menos firme. É um documento, um pedaço de papel. Ele fez uma pausa, lutando contra uma vida inteira de condicionamento. Um negócio, ele continuou, olhando para Eduardo.
também pode ser feito com base no valor que não está no papel. Ele fechou os olhos por um segundo, e quando os abriu, havia uma decisão tomada. O senhor tem razão, Eduardo. Eu não posso levar a alma deste lugar, e sem ela, este lugar não vale nada para mim. É só ferro. Ele respirou fundo. O projeto Resgate está concluído, com sucesso. A fábrica é de vocês. A dívida está quitada. Não houve um grito de alegria imediato. Houve um silêncio de absoluta incredulidade. E então, lágrimas. Lágrimas silenciosas, rolando por rostos endurecidos pelo trabalho. Maria agarrou a mão de Carlos. João olhou para o céu, como se agradecendo. Eduardo caminhou até Montenegro. Ele não estendeu a mão para um aperto, apenas assentiu, um aceno profundo e respeitoso de um homem que entendeu o outro, além de todas as barreiras. Obrigado, senhor, disse ele, sua voz embargada. Montenegro apenas acenou com a cabeça em retribuição. Ele entrou no carro. A porta fechou com um baque surdo. O carro afastou-se, deixando para trás não uma fábrica salva, mas uma pequena revolução silenciosa. Dentro do carro, Arthur Montenegro olhou pela janela, a cidade passando em um borrão. Pela primeira vez, o mundo lá fora, com seus arranha-céus e seus números brilhantes, parecia um pouco mais vazio. E o pequeno galpão com a máquina velha e as 30 luas que ele deixou para trás parecia, paradoxalmente, o lugar mais rico da terra. Ele não se tornou um santo naquele dia. Ainda era um bilionário, mas algo havia mudado. Uma pequena rachadura havia aparecido em sua fortaleza de lógica pura, e através dela, uma luz estranha e desconhecida começava a entrar. A luz da compreensão de que o verdadeiro valor, a riqueza que realmente importa, não está nos bancos, mas no suor, na união e no coração daqueles que, com as próprias mãos, constroem o mundo. E na metalúrgica alvorada, a velha senhora roncou mais uma vez, agora para sempre em sua casa, seu motor cantando uma canção antiga de resistência e esperança. Uma canção que ecoava nos corações de 30 trabalhadores que, unidos, haviam tocado o coração de um gigante. Esta história é ficção, mas a luta que ela retrata é real. Todos os dias, pessoas comuns enfrentam gigantes. Elas lutam por dignidade, por respeito, por um lugar ao sol. A maior força do mundo não é o dinheiro, não é o poder, é a união. É acreditar que juntos somos mais fortes. Se esta história tocou seu coração, não deixe que ela termine aqui. Compartilhe, converse, reflita. E lembre-se, não importa quão pequeno você se sinta, seu trabalho tem valor, sua voz tem poder, sua história importa. A mudança começa quando um diz não e outro ouve. Faça com que a sua vida seja uma narrativa de coragem. A luta continua.